aqui hoje falar um pouquinho de Open Cloud e que tem sido o que eu tenho feito aí nos últimos tempos e como eu penso que a cloud deve ser e o que eu estou fazendo para conseguir usar da forma que eu julgo ideal para o cenário que eu estou vivendo hoje na empresa que eu trabalho. Vou explicar um pouquinho. Um pouquinho sobre mim. Já estou aí há 7 anos na área de TI. Meus últimos 1 ano e meio aí foi como Tech Lead. Sou Tech Lead na Novelo. A gente está contratando. Lá, 80% da nossa tech é Go e os outros 20% são Python. E eu estou me aventurando aí, comecei recentemente a me aventurar no empreendedorismo, então estou começando aí também. Bom, o que é o Open Cloud de fato? O Open Cloud nada mais é do que fazer sua aplicação usar serviços de diversas clouds de maneira que ele não sinta, que sua aplicação não sinta diferença, que o seu cliente final não sinta diferença, que você não tenha código a mais para manter, porque você tem que ter código apto a mudar de cloud facilmente. E existe um movimento para que isso aconteça, que é a Open Cloud Foundation, que está por trás. Tem algumas empresas aí tentando fazer isso. Porque, na verdade, os principais motivos é resiliência, não ter vendor lock-in e código portável. O fato de resiliência é porque muita gente usa uma cloud A e tem como fallback uma cloud B, ou usa a cloud privada e tem como fallback um pedaço que não pode estar fora do ar numa cloud pública. Então, quando você toma essa abordagem, você tem algumas complicações que você tem que fazer no código para saber se você está rodando sua aplicação no ambiente A ou no ambiente B. E a ideia do Open Cloud é deixar isso de forma transparente aí. Levando o passador aqui. Pode passar na mão. Não tá indo. Tá dentro uma setinha embaixo. Vamos lá. Bom, agora a gente vai para a parte legal, né? Como é que a gente adota esse negócio todo que eu falei aí. Vamos voltar um pouquinho e falar por que eu comecei a olhar para isso. A empresa que eu trabalho, ela lida com automatização de back-office. E a maior parte das coisas que a gente faz é lidar com documentos. A nossa startup nasceu na cloud. A gente oferece esse serviço as a service, esse software as a service, mas também a gente oferece para os clientes que são enterprise a opção de rodar onde eles quiserem. Tem clientes que não tem a cloud que a gente usa homologada, só tem a cloud, uma outra cloud. E por uma regra da empresa, eu sou obrigado a conseguir rodar minha aplicação com todas as funcionalidades. Elas podem se comportar de maneira diferente, um pouquinho diferente, mas eu sou obrigado a rodar a minha aplicação com as mesmas funcionalidades. Inclusive, se o cliente quiser rodar on-premises, a gente tem que jogar todos os nossos serviços para on-premises e fazer ele funcionar. Bom, eu comecei a olhar para isso para tentar abstrair todas as diferenças entre as clouds.
E cheguei nessa especificação aí, que é a especificação do Open Cloud Interface. Fui ver quem implementa o OpenStack, implementa essa interface, e comecei a olhar para outra. Então, a nossa parte de cloud privada estava tranquilo, eu não tinha tantos problemas, que já tinha a especificação do Open Cloud. Comecei a olhar, fiquei mal feliz, falei, vamos olhar o resto. Aí vem essa pergunta, e os grandes providers do mercado? O que eles fazem? Eles são compliant com essa especificação? Eles seguem essa especificação? Aí vem a tristeza. Essa especificação não é implementada em nenhum dos pontos nos 3 principais providers do mercado. Então, eu não tinha como usar isso em nenhum lugar. Bom, eu comecei a repensar a forma como eu iria fazer isso. Bom, como era uma coisa muito grande, apesar de cloud ter cloud, porque cloud tem vários serviços, a gente teve como premissa o seguinte: vamos atacar as 2 principais clouds do mercado, depois a gente assume uma terceira, e vamos atacar um serviço por vez. O serviço mais usado na empresa era o de storage. Então a gente optou por começar por ele. Tinha uma premissa que tinha que ser fácil de usar a biblioteca, só que ela não podia perder as especificidades das clouds, porque se tivesse alguma coisa que o nosso cliente usasse da cloud específica, se ele já usasse cloud que pra gente era um avanço enorme, porque nem sempre usava, a gente queria poder usar. Aí a gente escolheu a AWS e GCP e começamos a olhar para o serviço de storage, buckets e tudo mais, dessas 2 clouds. Vamos para código agora. Eu não vou codar aqui ao vivo, mas vou mostrar uns códigos que a gente tem lá em produção hoje. Bom, sem abstrair as funcionalidades, hoje é dessa forma aqui que eu, mais ou menos, que eu faço um upload para o S3 da Amazon. E mesma coisa para o Google Cloud, é dessa forma aqui. Elas são muito diferentes. Muito diferentes mesmo. Aí a gente começou a estudar como padronizar esse cara. A gente começou a pensar, putz, a gente chegou nisso aqui, mas antes disso teve alguns passos, que é, putz, vamos usar interface. Só a interface vai resolver o nosso problema. A gente fez as implementações, mas e na hora de usar? Eu ia ter que passar uma variável de ambiente, alguma coisa que identificasse meu ambiente em todas as funções e fazer um load lá, um switch case que soubesse o provider instanciar a interface correta, a estrutura correta que implementa a interface. Isso resolveria o problema de primeiro momento, mas tornaria o código muito difícil de manter, porque a cada função que eu fosse usar e fosse fazer algum acesso a algum serviço da nuvem, eu ia ter que passar essa variável, fazer esse load, para daí começar a fazer a operação de fato na cloud. Uma das coisas que a gente pensou foi, vamos criar um tipo, em vez de usar a interface, vamos criar um tipo genérico que ele carrega o driver. O driver nada mais que é basicamente isso que acontece hoje. Se vocês olharem a standard lib do Go, o banco de dados é implementado assim, eles têm uma estrutura genérica e essa estrutura genérica carrega o driver para cima e para baixo desde a instância. E vamos seguir essa ideia. E a gente fez alguns esboços. A função que escreve no bucket ficou mais ou menos dessa forma. O write all, no caso, o instance writer, passando a chave lá do bucket, e o conteúdo no write, como se fosse escrever num arquivo mesmo,
usando interfaces do Go, o IO Writer lá. E aí, como a gente, nesse caso, usava ponteiro para não ficar copiando as informações do bucket toda hora, a gente teve que usar um mutex de read-write lá, porque se a request para o provider fosse muito longa e alguém fosse acessar o mesmo provider numa request com menos latência, ia dar condição de corrida, porque o drive era o mesmo. Então a gente precisou acrescentar um read-write mutex. E o closed ali foi mais uma questão de facilidade, de saber se o bucket estava fechado para fazer a operação precisava abrir. Foi mais uma questão de facilidade mesmo, deixar ele na estrutura. Mas não tem nenhum motivo específico que ele funcionaria fora da mesma maneira. Só que toda hora que eu ia ter que ficar verificando se ele estava fechado ou não. Bom, como é que a gente chegou para não perder, uma das coisas que a gente tinha como principal era não perder as especificidades das clouds. Então, a gente criou essa função S, que basicamente ela recebe uma interface, que é o próprio bucket, de tipo genérico. Aí ela tenta chama a função S do driver, e se for o objeto correto, você pode usar atributos que são específicos. E se não for, ele vai retornar falso ali. Foi só uma questão de conveniência, porque de fato a gente usa type conversion do Go para fazer isso na interface. E como o type conversion retorna booleano, a gente já sabe se ele conseguiu fazer ou não. Bom, aqui não dá muito para ler o código, mas aqui é exatamente como que a gente usa para fazer o input para S3. Eu não estou usando de fato, eu estou usando a implementação do S3 direto, eu não estou usando o bucket genérico. Eu estou fazendo a minha implementação do S3, retornar um bucket genérico. E eu estou passando uma função para ele executar antes. Basicamente o que eu estou fazendo é passando o tipo vazio do S3 Manager, fazendo a conversão e setando o ACL, porque comparando com o Google Cloud, a Amazon é mais granular nesse ponto de ACL. Eu consigo falar que meu bucket é público e só meu documento é privado, programaticamente. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Antes de eu escrever, eu seto mais alguns atributos do próprio objeto específico do S3, e depois escrevo normalmente. Bom, a gente tem um outro problema, que é autenticar nos providers. Como a autenticação deles são muito diferentes, mas tem um ponto positivo aí, que apesar de todas elas serem muito diferentes, todos os principais providers têm um jeito padrão, que são usando variáveis de ambiente de fazer a autenticação. Se a variável estiver setada, ele pega o valor específico. Uma solução que a gente encontrou foi passar uma string com uma URL. Então, nesse caso aqui, eu passaria o nome do bucket e um esquema dizendo que eu estou no S3. Então ele usa pelo esquema, sabendo que ele está no S3 ou no Google Cloud. E eu simplesmente passo S3 // o nome do bucket, e ele vai saber toda a forma de que ele está lidando com S3, porque pensando na maneira que eu posso ter vários serviços, eu tenho como se fosse um MUX que faz as fotos HTTP. Eu tenho um MUX que detecta qual provider eu estou e qual serviço eu estou, e ele aponta para a implementação correta. Então, no caso, eu falei aqui que eu estou usando o serviço de bucket e passando a URL. E depois aplicando o prefixo, porque
se eu não preciso somente passar o nome do bucket. No nosso serviço eu posso passar o nome do bucket barra um caminho de pastas que ele vai escrever ou reler somente daquela pasta. Isso é muito específico, dependendo da maneira que você divide dentro do bucket os seus arquivos. E essa função, a apply prefix, é justamente para lidar com isso de maneira mais fácil, porque para a gente não precisar ficar fazendo isso na mão. Ih, travou de novo? Bom, e aqui de fato é a função que registra as rotas. Ela tem uma função init lá, que basicamente eu registro o provider, e para cada provider ele implementa uma interface que é um opener, que só tem a função open bucket URL, que no caso o que ele faz é ele parseia a URL e passa o esquema e pega as configurações default do provider, e a gente obrigatoriamente precisa usar as configurações default. Se for Amazon, é usar as variáveis da Amazon, AWS, underline key, underline access key. Se for o Google, eu tenho que usar o path lá do JSON do Google, usando na Google Application Credentials. Eu de fato preciso usar a default, porque senão eu ia ter que ficar passando na URL informações de credencial, o que não é legal. E basicamente isso. Eu posso registrar outros esquemas, tanto que o esquema que é constante, só S3, ele sabe só S3, mas se eu quisesse passar uma lista de esquemas para o provider específico, eu conseguiria passar. É só um por questão de padrão, mas se eu precisasse ter outros, eu poderia, para o mesmo provider. Bom, como é que eu uso isso? Ficou muito simples de usar. Eu tenho todos esses providers. Eu tenho o blob, que na verdade o que ele faz é só chamar o driver.nome da função dentro. A função não faz mais nada além de fazer bypass da função por driver específico, mas eu registro todos os drivers disponíveis do blob. Então eu tenho o Azure, eu tenho S3, eu tenho o Google Cloud Storage, eu tenho o blob em memória para me facilitar teste, e eu tenho blob em arquivo se eu precisar persistir de fato o arquivo no teste para outras coisas, para fazer outras coisas. E cada um tem seu esquema específico. E aí, para eu abrir o bucket, basicamente, eu faço blob.openBucket, passando o prefixo mais o nome do bucket daquela forma ali. Ele vai me devolver um bucket para fazer todas as operações. E é basicamente dessa forma que eu implementei. Passei aqui muito rápido por todos os pontos principais, que são como é que eu autentico e como é que eu faço as operações que são distintas. Isso a gente teve um ganho enorme de produtividade em si e de debug, porque ajudou muito o debug, porque a gente adicionava uma funcionalidade nova que envolvia operações em serviço da cloud. Eu tinha que, ainda tenho que fazer várias implementações, só que todas as operações que eu passo seguem o mesmo fluxo. E no modelo que tinha antes, ele chegava num fluxo, aí ele fazia um if, detectava o provider e depois seguia o fluxo normal. Agora o fluxo de código está muito reto, então qualquer bug que acontece nessas operações com a cloud, ou o registro que estava numa cloud foi migrada para outra cloud por motivos que a gente desconhece, caiu, é só uma resiliência, e a gente tem que buscar de outra cloud. A gente tinha muitos bugs nessa parte, e é dessa forma resolver os nossos bugs. É uma forma que todo mundo está acostumado teoricamente, porque o driver de banco de dados funciona dessa forma.
ele não é implementado dessa forma por parte dos planos, mas é a mesma maneira de uso, só importar ali os drivers e já está funcionando. Bom, é basicamente isso que eu tinha para apresentar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Você sabe se tem alguma iniciativa dos grandes provedores deles se padronizarem de alguma forma? Não. Esse projeto surgiu dentro da empresa há quase 2 anos atrás. E também surgiu o jeito como ele é hoje surgiu no TCC meu, da pós-graduação que eu fiz pós-graduação em Cloud. Depois eu comecei a trazer isso para dentro da empresa e foi uma coisa muito legal, porque a gente tinha muita dificuldade. Há um ano atrás, mais ou menos, o Google lançou uma biblioteca chamada GoCloud, que a implementação de Blob está igualzinha, porque a gente entrou em contato com o Google e jogou a implementação de Blob lá para dentro. Só que a biblioteca do Google hoje está muito maior, porque a gente só implementou o Blob, que era o que a gente mais usa, mas a gente está com o pretexto de começar a usar do Google mesmo, jogar a nossa foto, começar do lado do Google, que está muito melhor. Tem PubSub já lá, serve com métricas, então ele sobe o server HTTP com Open Census habilitado, você só precisa instanciar lá o exporter para qual cara você quiser, ele já começa a jogar métricas, todas as operações dele são instrumentadas com Open Census, então isso você já ganha de graça. Tem banco de dados, apesar de todos os serviços de banco de dados suportarem acesso por login sem IP e barra nome do banco, que é comum, todos os providers existem maneiras diferentes de você passar a credencial sua credencial e o nome do banco que está lá no seu provider, você consegue acessar sem saber o IP, só você tendo a credencial, sua role e o nome da instância do seu provider, você consegue acessar. Então, você não precisa de fato saber o IP, ele já tem suporte a isso. O que mais que tem? Tem Health Check implementado, então já tem Health Check implementado para banco de dados, SQL, então você, antes de subir, quer que o servidor fale se está tudo certo com o seu, então ele já tem o URL de Health Check implementado. Você pode acrescentar mais checkers que você implementa lá na interface, você pode próprio fazer seu checker, você pode adicionar, o checker de SQL já está implementado. As rotas de Health Check seguem o padrão do Google mesmo, mas isso aí é só o nome de rota. Então é uma biblioteca que está muito mais completa. Para Google e Amazon, a biblioteca do Google Cloud está bem mais completa para GCP e Amazon, e Azure só tem Blob por enquanto, e se eu não me engano, e Secrets, que também tem Vault, e Azure Vault, e as coisas lá que tem nos outros serviços que eu não lembro o nome, no serviço da Amazon e do GCP que eu não lembro o nome. Tem Runtime Configuration, que você consegue, em vez de passar por variável de ambiente de configuração, pegar do serviço do provider também, as configurações via runtime. Então tem muito mais coisa já implementada, e nos próximos meses aí a gente pretende estar migrando a nossa implementação, que é de Blob, para começar a usar todo o resto, porque todo o resto ainda está no formato antigo de fazer as coisas na mão, de detectar os providers na mão, e vai dar muita velocidade aí pra gente. Um ponto que eu trabalho bastante com meus amigos o que você acha? Hoje é bem comum começarem as empresas querendo migrar para multi-cloud, mas o que você acha? Às vezes se aproveitar a Amazon, aproveitar o GCP e utilizar os serviços das melhores formas possíveis, ou você indica ir para multi-cloud mesmo sem necessidade? Porque esse ponto de você abstrair é um ponto bem interessante, né? Você escreve um código só que roda em todas as plataformas, mas por que às vezes você não escrever um código que vai ser super
começar a tratar igual no caso que eles estavam falando assim, você tentar focar o máximo numa plataforma, num provedor de nuvem e tirar o melhor proveito. Claro, no caso de vocês é regra de negócio, tem cliente que pode estar usando uma cloud específica, mas no ambiente geral, o que você acha? Eu, nos meus projetos pessoais, assim, eu não faria, começando Open Cloud, começando Multicloud, eu sou a favor do Open Cloud, mas eu sou meio contra o Multicloud. Porque eu sou contra o Multicloud e está rodando meu ambiente de produção em várias clouds. Mas eu sei Open Cloud de resiliência. Eu sou focado em AWS, mas eu tenho um Terraform que qualquer chabu sobe minha infra inteira no GCP. E isso eu sou muito a favor. Mas eu acho que quando você roda muito multicloud, você acaba voltando para infra. A menos que você faça um código desse. Para todos os serviços, na verdade. Tem um amigo que está trabalhando numa empresa grande aí, acho que entrega de comida por aplicativo. E hoje eles estão na Amazon e usam muito Lambda. Aí ele falou, está começando a migrar para jogar para ele no Kubernetes para usar o OpenFaaS. Eu falei, cara, aí você vai tirar o proveito que o provedor de nuvem te dá, pra você não precisar administrar aquilo, não trabalhar aquele erro e você trazer para sua infraestrutura. Daqui a pouco a gente volta para o data center, está lá Kubernetes nas nossas máquinas e gerencia tudo. Para não ter lock-in. Eu entendo, lá, tem que ter um ponto de negócio, tem a visão de negócio, né? A gente tem um cara, muita visão técnica, mas tem um cara de negócio que fala, pô, tem um lock-in, talvez se eu usar o OpenFaaS eu consigo subir um cluster no GCP e na AWS e eu consigo dividir meu custo, o Google vai me dar um custo menor do que eu tenho na AWS. Mas a custo operacional até quanto vale a pena, né? Na verdade, eu sou, por isso que eu falo que descer para infra não é legal, tanto que uma das premissas que era usar coisas específicas das clouds e poder usar isso, porque a gente as a service primeiro, tipo, quanto menos coisa a gente vai mantendo, melhor. Eu acho mesmo que a gente deve focar numa cloud específica e tirar proveito do máximo proveito dela, até porque os serviços se integram melhor, então você não precisa fazer muito esforço para comunicar, até porque a maioria das clouds você paga por giga de saída, então você vai ter que sair para outra cloud. Eu não vejo muito benefício você rodar multi-cloud de produção. Eu vejo o benefício você estar preparado para rodar em outra cloud sem que você precise parar um mês, por exemplo, porque, sei lá, seu contrato de suporte com algum provedor quebrou e não vão mais renovar por motivo X e você tem que migrar para outra cloud o mais rápido possível. Você vai ter que parar a sua equipe, refazer parte do código. Se você já estiver preparado assim, você sobe no dia seguinte e seu código está muito mais resiliente pelo ponto de se o S3, por exemplo, cair de novo, que é raro cair, mas já caiu, você consegue ter o seu sistema funcionando com quase downtime nulo, porque a gente tem umas coisas que a gente faz lá na empresa, que é o seguinte: o custo ainda compensa, mas a gente tem que ter um cara sincronizando de tempos em tempos, porque senão não adianta nada. Porque se o GCP funcionou por 30 dias direto, eu estou usando o GCP por 30 dias porque está funcionando, do nada ele para por 3 horas, beleza, eu consigo fazer os clientes novos conseguirem usar meu sistema, os arquivos novos que forem subindo, usar meu sistema, mas e os caras que quiserem consultar meus arquivos antigos? Não vou conseguir consultar porque ainda está no GCP e esse GCP está fora do ar. Então eu tenho um custo adicional. Tendo essa abordagem, eu tenho um custo adicional aí de infra de sincronização. Porque eu preciso manter as coisas sincronizadas. E de storage também. E eu tenho um custo mínimo para manter minha infra. Porque até os caras que sincronizam, eles precisam tá pronto para subir rápido. Então tem um custo mínimo aí. Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Não?
Se quiser um recadinho da GoFrecon também. Bom, gente, Tá bom? É só o último slide, só. Quem quiser me achar nas redes sociais, meu Twitter é esse. Todas as minhas redes sociais são. Meu GitHub é esse também, Felipe Web. Todas as minhas redes sociais basicamente são essas, exceto o LinkedIn, porque já tinha alguém. Exceto o LinkedIn, porque já tinha alguém. E eu tô sempre ativo aí, se quiser trocar uma ideia. Um outro ponto que o Francisco aqui tá me lembrando, vai ter GoFrecon Brasil agora em setembro lá em Floripa. Esse ano, infelizmente, eu não vou poder estar, mas é um evento muito legal, eu fui nas 2 edições anteriores. Aconselho muito o pessoal que está começando, que tem mais experiência aí. Além do networking, vem gente de fora, fala o que está fazendo, então quem quer ir para, gosta muito da linguagem, quer ter mais vivência, a GoFrecon é uma oportunidade. Hoje eu estou na Nubeu, que faz 3 anos que eu estou lá, a gente usa Go majoritariamente, 80% do código é Go. Do meu time, do outro time não sei muito, mas do meu time 80% do código é Go. Os que não tem é porque a gente não reinventa a roda, e Machine Learning dá tudo em Python, então a gente acaba usando Python para não reinventar a roda. E eu consegui meu emprego lá. Eu entrei como desenvolvedor e eu queria muito trabalhar com Go, eu trabalhava com Java antes. Então eu consegui meu emprego lá. Aconselho todo mundo aí em evento, cara. E serve para... Bom, gente, acho que é isso aí, né? Então, uma salva de palmas aqui pro Felipe aqui.